Correção da página 242. Só um recadinho antes da gente começar. Na semana que vem, nós vamos ter aula de programa de saúde, tá? Então, quem ainda não conseguiu copiar o texto todo e quem ainda não fez o exercício que está na plataforma que eu coloquei essa semana, terminem de copiar o texto, respondam as questões. Para a semana que vem, a gente discutir o assunto, tirar as dúvidas e corrigir o dever. Tá bom? Professor, Pode falar, Brenda. e depois que você botou na plataforma? Oi? Qual desenho que você botou na plataforma? Tem um exercício de programa de saúde na plataforma que tio Gilbert colocou terça-feira, eu acho. Procura lá, tá lá em atividades, entra em atividade, entra na plataforma e entra em atividades, aí procura programa de saúde. Tem um exercício lá para vocês copiarem no caderno e responder referente ao texto que vocês copiaram. Tá bom? Tá bom, Para obrigado. a semana que vem, a gente vai discutir o texto, vai tirar as dúvidas sobre o texto e vamos corrigir esse dever que eu coloquei essa semana lá na plataforma, tá? Professora, Oi, Jonas. eu copiei o texto, mas só que eu esqueci de fazer o dever. Então, tem uma semana para fazer, que a gente só vai corrigir sexta-feira que vem, tá bom? Professor, Fala, Isaac. eu já fiz tudo. Eu copiei e fiz as respostas. Ok, então deixa aí separadinho. Sexta-feira que vem, você, em vez de pegar o livro, vocês vão pegar o caderno para a gente conferir. Sexta-feira que vem a gente não vai usar o livro, não, só vai usar o caderno. Com o texto, deem uma lida no texto todo, já que vocês já copiaram. Deem uma lida no texto todo, vê se tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, anota para não esquecer a dúvida. E aí a gente tira a dúvida e corrige o dever semana que vem. Certo? Então vamos começar a corrigir o dever. Vamos lá, então. Página 242, para quem está chegando agora, página 242. Número 1. Em um estudo realizado em Portugal, pesquisadores elaboraram um experimento em que colocaram várias bandejas em diferentes inclinações, como indicado no eixo de inclinação do terreno do gráfico abaixo. Em cada inclinação, eles deixaram duas bandejas, uma com cobertura vegetal e outra sem cobertura vegetal. Após os vegetais terem se desenvolvido, o pesquisador despejou a mesma quantidade de água sobre as bandejas, em um mesmo intervalo de tempo. Ele verificou a quantidade de solo arrastado pela água. Veja no gráfico os resultados obtidos. Então, na linhazinha azul do gráfico, é o solo sem cobertura vegetal. E na linha vermelha é o solo com cobertura vegetal. E aí ele obteve uma porcentagem de solo arrastado com uma inclinação do terreno de 25 graus. Aí ele pergunta, letra A, que problema o pesquisador estudou nesse experimento? O problema, Repete, Isaac. o problema da influência de cobertura vegetal na erosão. Isso aí. É o título lá do gráfico, ó. Problema de influência da cobertura vegetal na erosão. Quem não fez, então, é o título do gráfico, que está em verde. Quem colocou só a erosão do solo também está certo, tá? Mas quem olhou pelo gráfico, no gráfico tem um título, a influência da cobertura vegetal na erosão. Aí podia copiar o título do gráfico também. Letra B.
Como você explica os resultados obtidos nesse experimento? A gente tinha que explicar o que aconteceu com a cobertura vegetal e sem a cobertura vegetal. Quem fez? Eu posso falar, professor? Pode? Ele verificou a quantidade de sol arrastado pela água foi de 70%. Sem cobertura vegetal, foi de 60% com cobertura. Tá. Então, vamos resumir a sua resposta, que ela tá certa, mas ela tá muito grande, tá? Você pode deixar assim. Mas para quem não fez, eu vou resumir um pouquinho para poder copiar aí. Tá. Então, vamos colocar assim, ó. Com cobertura vegetal, tem maior proteção. E sem cobertura vegetal, tem uma menor proteção. Você Professora, colocou referente à porcentagem do gráfico, né? Tá certo também. Pode falar. professora, Oi? você pode repetir porque eu coloquei a minha errada. Tá. A letra B? Isso. Tá. Com cobertura vegetal, tem maior proteção. Com cobertura vegetal, tem maior proteção. E sem cobertura vegetal, tem menor proteção. Para quem chegou agora, estamos corrigindo a página 242. Estamos na letra B. Com cobertura vegetal, tem maior proteção. E sem cobertura vegetal, tem menor proteção. Certo? Aí na C. No experimento, o pesquisador fez inclinações de até 25 graus com as bandejas. Observando a tendência dos resultados, em sua opinião, qual seria o resultado apresentado se houvesse uma inclinação maior? Teria um ótimo resultado e diminuiria as erosões. Isso. Quanto maior a inclinação, maior seria a quantidade de solo arrastado. Então, maior seria a erosão. Certo? Professora, Pode falar, Isaac. ficou assim. A maioria ficaria sem cobertura vegetal. Ok, tá certo também. Pode ser. Para quem não fez, então, quanto maior a inclinação, quanto maior a inclinação, maior a quantidade de solo arrastado. Quanto maior a inclinação, maior a quantidade de solo arrastado. Agora na 243. Essa a gente tinha também um desenho, né, para analisar. Aí tinha do lado do desenho
uma legenda para a gente saber identificar o que significava cada coisinha do desenho, tá? Então, tá lá no número 2, página 243. Uma consequência da erosão acelerada dos solos é que os sedimentos podem se depositar no fundo dos rios, processo conhecido como assoreamento. Aí a outra turma perguntou assim, professora, o que é assoreamento? Lá no início tá explicando, ó, quando depositamos no fundo dos rios qualquer material, tá? Então, por exemplo, choveu, aí a água da chuva acaba arrastando, né, partes do solo para o rio, para a água do rio. Todas essas partículas de solo que vão parar no rio vão se depositando no fundo do rio. E aí, cada vez mais, o fundo do rio ele vai subindo um pouquinho de nível, até que algumas partes do rio podem ficar assoreadas, que é quando tem muita quantidade de solo no fundo do rio e pouca quantidade de água, tá? Aí ele continua. Esse problema afeta o curso do rio, as plantas e os animais aquáticos. Observe a imagem que representa a vista aérea de 4 regiões onde há plantações e um rio. Aí nós temos 4 figurinhas diferentes. Figura A, B, C e D. E depois nós temos uma legenda mostrando o que significa cada coisinha dessa. Então, ó, a parte que está verde com marrom, cheio de bolinha verde, e uma parte marrom, fundo marrom, é a plantação no morro. A parte toda verdinha, cheia de árvorezinhas, é a mata ciliar na margem do rio, né? No contorno do rio. O azulzinho é a água do rio. E o marronzinho é o solo desprotegido, ou seja, não tem vegetação nessa parte, tá? Ele tá só o solo mesmo. Aí ele pergunta, ó, letra A, qual das imagens acima representa uma área em que o rio está sujeito ao assoreamento? A imagem A, B, C ou D? D. Letra D. D Eu botei É A. Eu botei a. é a A, não é a D, não. É É a A. A. Aí a gente tem que responder por quê? Por que é a A? Porque naquela parte do rio o solo está desprotegido. Está desprotegido, está sem o quê? Eu botei a imagem A porque muitas plantas já estão embaixo do rio. Isso. Tem uma parte ali na letra A, na margem do rio, que está sem a mata ciliar, sem as arvorezinhas, tá vendo? Tá só a água. Não tem nada cercando a beira do rio, tá? Então, vamos lá. Imagem A. Porque a margem do rio está sem a mata ciliar, ou está sem vegetação, aí pode ser outras respostas também. A resposta de Isaac está certo, a de Breno também, só que vocês colocaram com outras palavras. A imagem A, porque algumas partes do rio estão sem a mata ciliar. Aí tem outra pergunta, na mesma questão. E qual das imagens representa o local menos suscetível à erosão? A, B, C ou D? A letra D. Eu botei letra D. B Não, ou C? é C. Tá em primeiro Letra lugar. C. Letra C. Por quê que é a letra C e não é a B? Porque Com tem mais muito vegetação, mais evitando o mata solo ciliar. descer para as águas.
Isso, muito bem. Se a gente comparar a B com a C, na C, por que que é a C? Porque a quantidade de mata ciliar é maior. Então, quanto mais mata ciliar, mais protegido o rio tá? Então, a imagem C, porque a área de mata ciliar é maior. Júlia, Professora, pode repetir a segunda resposta para mim? Júlia, qual é a resposta que você quer? É da número 2, letra A? É. Nossa, mulher. Número 2, letra A. Então, vou repetir a resposta inteira, tá? Porque são duas respostas aí. A primeira resposta. A imagem A. A imagem A. Porque em algumas partes da margem do rio, a imagem A, porque algumas partes da margem do rio não tem mata ciliar. A imagem A, porque algumas partes da margem do rio não tem mata ciliar. Essa é a primeira parte da resposta. Aí depois a segunda parte, que ele faz outra pergunta. Aí a resposta, imagem C, porque ela apresenta imagem C, porque ela apresenta uma área de mata ciliar maior. Foi? Aí na letra B agora. A imagem B apresenta uma área em que foi realizado o plantio de forma inadequada. Então, a gente tem que analisar lá a letra B. Na Professora, imagem B. você repete só a última pergunta aí, por favor? A última parte, porque apresenta uma área maior de mata ciliar. Professora, Obrigada. Oi, Breno. imagina se é para colocar junto na letra A ou para botar na letra B. A imagem A e a imagem C é tudo na letra A, porque na letra A são duas perguntas, ó. Ele pergunta: qual das imagens acima representa uma área em que o rio está sujeito a assoreamento e por quê? Que é o da imagem A. E depois ele pergunta de novo, na mesma questão: e qual das imagens representa o local menos suscetível à erosão? Então, essas duas respostas que a gente deu, tanto da imagem A quanto da imagem C, é tudo na letra A. Quem colocou na B tem que apagar e passar lá para cima. Tá? Agora que a gente vai fazer a B. A imagem B apresenta uma área em que foi realizado o plantio de forma inadequada. O que você sugeria ao proprietário dessas terras para que ele evitasse a erosão do solo e o assoreamento do rio? Ó, lá na imagem B, a gente tem a mata ciliar, só que a mata ciliar está fininha, só tem uma camada. O que a gente poderia sugerir ao proprietário para fazer? Que ele plantasse mais mata ciliar Isso para aí, não causar a erosão. isso aí. Para ele plantar mais mata ciliar, ou então para ele aumentar a área de mata ciliar. Alguém colocou diferente que queira falar? E eu botei diferente. Fala, Isaac. Que ele não plantasse perto dos rios, sim, em um lugar próprio para o plantio. Ah, não, a sua vai ter que apagar. Não é isso, não.
Tem que colocar o seguinte, que ele teria que ampliar ou aumentar a área de mata ciliar. Porque está muito pouquinho, só tem uma fileirinha. Aí, se der uma chuva grande, vai arrastar para o rio. Então, quando tem uma parte mais grossa, né, uma área maior, aí isso já impede. Então, ele teria que aumentar a área de mata ciliar. Mais alguém quer ler o que colocou? Não? Não. Não. Aí, na letra C, a imagem D, agora é sobre a foto D. A imagem D apresenta uma área em que o solo está completamente desprotegido. Então, tem uma parte lá que está só o solo, sem vegetação nenhuma. Essa parte marronzinha. Em sua opinião, que problema ele pode apresentar futuramente se continuar sem cobertura vegetal? Queda do terreno causando erosão. Erosão. Muito bem. Poderá sofrer o processo de erosão. Poderá sofrer o processo de erosão. Professora, Oi, Isaac. desmatamento é a mesma coisa? Oi? Desmatamento é a mesma coisa? Não, porque aí a gente está falando sobre a parte do solo desprotegido e o efeito que ele pode trazer para o rio, tá? Então, o desmatamento não se enquadra, não. Se você colocou, vai ter que consertar. Você repete, por favor? Poderá sofrer um processo de erosão. Obrigada. Nada. Poderá sofrer um processo de erosão. Agora vamos na 244. A 244, no número 3, fala sobre um processo também muito utilizado em plantações, tá? Só que aí, em vez da plantação ser no solo, ela é através da água, que é uma técnica que é chamada de hidroponia, tá? Então, o número 3, ele coloca uma introdução falando sobre a hidroponia e depois ele pede para a gente pesquisar sobre isso. Aí está lá no número 3, ó. Hidroponia é um sistema de cultivo de plantas na qual não é necessária a utilização do solo. O solo é substituído por água e nutrientes. Solução aquosa contendo fertilizantes, que distribuem para o desenvolvimento que contribuem para o desenvolvimento das plantas. Então, a gente tem duas maneiras de plantar: no solo e na água, por esse processo de hidroponia. Aí ele pedia para a gente fazer uma pesquisa, né, com relação a essa técnica e anotar, fazer algumas anotações. O que a gente pode concluir dessa pesquisa, né? Existem algumas plantações, como essa que está mostrando aí, que é de alface, e a gente tinha visto uma outra também, assim que a gente começou a falar sobre esse assunto, que era a plantação de arroz, que é plantado desta forma, em ambientes alagados, né? Ou seja, utilizando água e nutrientes, tá? Então, quando o agricultor, né, a pessoa que planta, ele não tem um espaço muito grande para realizar essa plantação, ele pode utilizar essa técnica porque ele consegue
o alimento que ele precisa e num pequeno espaço. Ele não precisa ter um espaço grande para ter esse tipo de plantação. E é muito fácil de realizar essa técnica. Ele usa geralmente tubos de PVC, corta ao meio, aí faz tipo que uma valinha, coloca a água ali, os nutrientes, depois vai, coloca o que ele quer plantar e aguarda, tá? Não precisa ter aquelas técnicas agrícolas que a gente viu de aração, de irrigação, de drenagem, não precisa nada disso, de adubação. É só ele utilizar a água e os nutrientes, né, que são fertilizantes, que a plantação dele já está feita. Além de ocupar um pequeno espaço, ele não precisa ter um espaço muito grande, tá? Então, era mais ou menos isso que vocês iriam encontrar se vocês tivessem pesquisado sobre as vantagens dessa técnica de hidroponia, tá? Então, aí ele deu exemplo do cultivo de alface e a gente viu mais para frente um pouquinho o cultivo de arroz, certo? Aí na letra B, a gente tinha que responder aí no livro mesmo. O que fornece os nutrientes aos vegetais cultivados pela técnica da hidroponia? Quem é que dá os nutrientes para esse processo de hidroponia? A água. A água, muito bem. Aí, no texto aí tem o que é colocado nessa água. Quem achou? É a água com nutrientes, mas qual é o nome disso? Solução aquosa. Isso aí, solução aquosa contendo fertilizantes. Então, quem colocou só a água, coloca a água e entre parênteses copia lá do enunciado. Solução aquosa contendo fertilizantes. Igualzinho tá aí entre parênteses. Copia isso aí do lado. Solução aquosa contendo fertilizantes. Na letra C. Por que a ausência do uso de defensivos agrícolas é considerada uma vantagem no cultivo de vegetais? Por que quando a gente não usa os defensivos agrícolas, isso é considerado uma vantagem para os vegetais? Pois os defensivos podem estragar as verduras e as frutas se postos de maneiras inadequadas. Ok. Alguém colocou diferente? Alguém colocou diferente que queira ler? Você está na letra C? Letra C, é. Eu botei a vantagem é que eles eliminam as pragas da plantação, aumentando a produção e melhorando o desenvolvimento dos vegetais. Não, mas aí é a vantagem de não usar. A vantagem da ausência do uso. Aí você colocou quando usa. Quando não usa, qual é a vantagem de quando não usa? Ah, tá. Apaga aí para a gente consertar. Alguém quer mais ler? Para eu ver se está certo? Então vamos lá. Para quem não colocou igual do colega e para quem colocou errado. Porque os defensivos podem poluir o solo e a água. Então, a gente comentou na semana passada que se for usado em excesso,
ele pode poluir o solo e a água. Então, quando ele não usa, qual é a vantagem? Professora, Porque os repete, por favor. defensivos... Oi? Repete, por favor. Porque os defensivos pode poluir o solo e a água. Foi? Agora no número 4. O número 4 é relacionado a uma reportagem de jornal. Pegaram um pedaço aí da reportagem, colocaram para a gente analisar, tá? Leia o trecho de reportagem abaixo. Brasil tem quase 3.000 lixões ou aterros irregulares de levantamento. O Brasil ainda despeja 30 milhões de toneladas de lixo por ano de forma inadequada, expondo os cidadãos ao risco de doenças. Aí nós comentamos semana passada a diferença de um lixão para um aterro sanitário. Antigamente, era utilizado muito os lixões. Como que é esse lixão? O lixão, o lixo, o resíduo sólido, ele fica exposto no ambiente. E aí pode causar doenças, pode atrair animais, né? Rato, barata, urubu, porque o lixo ele fica exposto. Chega o caminhão de lixo, despeja todo, e o lixo ele fica todo exposto no ambiente. Então, antigamente era assim. Hoje em dia já não se usa mais o lixão, se usa o aterro sanitário. Qual é a diferença? Aqui em São Gonçalo, antigamente era lixão, agora é aterro sanitário também. O lixo chega, tá? Ele é despejado, mas depois que termina esse despejo, vem uma camada de terra e é colocada sobre ele, para que ele não fique exposto. Então, o lixo ele fica coberto por uma camada de terra. Por isso que o nome é aterro sanitário, tá? Bom, aí ele pergunta, qual é o problema ambiental abordado no trecho da reportagem? Que o Brasil despeja lixos inadequadamente, causando risco aos cidadãos. Isso aí. Quem colocou diferente? Eu coloquei assim, o grande descarte de lixo no Brasil. Ok. Quem colocou diferente? Professor, eu coloquei que o Brasil despeja mais de 30 milhões de toneladas de lixo e doenças dos seres humanos. Sim, tá certo também. Professora, Pode o falar. meu, eu coloquei assim. O problema ambiental abordado na reportagem é o despejo de lixo de forma inadequada. Correto. Mais alguém quer ler? O que colocou? Todas essas Eu. respostas estão certas. Fala, Samuel. Que o Brasil joga toneladas de lixo que podem trazer doenças ao ser humano. Ok, tá certo também. Quem mais? Eu. Fala, João. O Brasil despeja muito lixo e faz a poluição do solo. Ok, certo também. Que o Brasil tem mais de alguém? 10 milhões de lixões irregulares. Ok, também tá certo. Quem mais? Mais ninguém?
Então, todas essas respostas aí estão certinhas, tá? Vamos agora para a última, 245. Essa é um resumo, essa 245 é um resumo do que a gente viu no capítulo, tá? Então, Professora, foi. você pulou a letra B da 244. Letra B, 245. É, a letra B. Ah, desculpa, vamos lá. Letra B. Cite duas consequências que esse problema ambiental pode causar. É, No ser humano. pode Hã? poluir. No ser humano. Poluição do solo e doenças aos seres humanos. Isso aí. Poluição do solo e doenças nos seres humanos. Muito bem. Poluição do solo e doenças aos seres humanos. Ou algo parecido com isso. Alguém colocou diferente disso? Poluição do solo e doenças nos seres humanos. Agora na 245. Então, é um resumo de tudo que a gente viu no capítulo, tá? Aí a gente tem que completar com as palavras que estão faltando. Existem aí algumas frases, e aí a gente tem que completar. Representações de trator arando a terra, na letra A, o assunto é esse. Extração mineral, na letra B. Erosão do solo, na letra C. Separação de materiais recicláveis, na letra D. E terraceamento por patamares, na letra E. Esses eram os assuntos. Aí, vamos lá ao texto. Na letra A, então. O solo pode ser preparado para o cultivo de plantas pelas técnicas de... Quais são as Drenar. quatro? Drenação, irrigação e adubação. Isso aí, muito bem. Aração, irrigação, adubação e drenagem. São as 4 técnicas agrícolas. Aração, irrigação, adubação e drenagem. Pode ser em qualquer ordem, tá? Não precisa ser essa ordem, não. Aração, irrigação, adubação e drenagem. Quem sabe me dizer o que é essa técnica de aração? Onde É a você técnica mexe. Fala, Paulinho. Não, vai falar. É onde você ara a terra e deixa ela mais fofa para a planta. Exatamente. Quando o solo está muito compacto, está muito compactado, né? Está muito juntinho, ele precisa ser arado. Então, vai passar esse tratorzinho que está mostrando aí, para revirar um pouco essa terra, deixar essa terra mais solta e mais fofinha, para que a semente do que vai ser plantado tenha uma facilidade maior de entrar no solo. E da de irrigação? Fala, Paulo, agora, já que Breno já deu a primeira. Irrigação é a técnica de regar as plantas. Isso. Muito bem. Toda vez que a gente Posso falar a próxima? perceber, Eu pedi pode. primeiro. Toda vez que a gente perceber que o solo está muito seco, a gente precisa utilizar essa técnica de irrigação, que é quando a gente molha o solo, tá? Vai lá, Samuel, adubação, o que é? Samuel? Sim. Adubação, o que é É essa técnica? quando a gente aduba o solo
E aí a gente coloca o que no solo, quando a gente aduba ele? O que a gente coloca, gente, quando a gente faz a técnica de adubação? Restos de vegetais, comida. Isso, os nutrientes necessários. Então, quando a gente faz em casa, né, a gente utiliza as cascas dos alimentos, né, Professora, posso falar a próxima? melhorar o solo. Pode, Breno, drenagem. Drenagem? É, Tá, calma aí. A drenagem linfática é uma técnica de massagem que estimula o sistema linfático a trabalhar de forma rápida. tá, mas aí quando não é no corpo, quando é no solo, o que a drenagem faz? Retira o que do solo? Calma aí, deixa eu lembrar aqui. Quem sabe me dizer? Água. Oi, Jonas? Eu. Água. É o processo Excesso de água. Isso, muito bem. Então, na drenagem, Drena a água do solo. isso, quando o solo está muito encharcado, a técnica da drenagem vai retirar o excesso de água do solo, tá? Então, essas foram as 4 técnicas. Agora, na letra B. Por meio da extração mineral, conseguimos... Minerais. O que você falou? Minério. Minérios, isso, não é minerais, não, é minérios. Conseguimos minérios, que são matéria-prima para a fabricação de diversos objetos que utilizamos no cotidiano. Minérios. Agora, na letra C. O solo pode se degradar naturalmente em função do deslocamento de seus componentes. Processo chamado Erosão. erosão. Então, nós vimos que erosão é o processo, né, de desgaste do solo. Toda vez que o solo ele está sendo desgastado, a gente chama esse processo de erosão. Pode sofrer Desgaste. desgaste? Não. Pode sofrer o quê? Pela criação de animais ou pelo uso de máquinas. O que eu falei semana passada que o animal faz com o solo? Ele vai... Ele vai deixando compacto. Isso, quando ele pisa, ele vai deixando o solo cada vez mais compacto. Então, vamos completar aí, ó. Pode sofrer compactação pela criação de animais ou pelo uso de máquinas. Compactação. Isso é na letra B ou D? Não, na C. O primeiro tracinho é erosão e o segundo tracinho, compactação. É porque é bem melhor de animal, Professor. porque ele não deixa sucos. Professor, Não Oi, fica Jonas. água parada. repete a B. A B, B É. minérios. Obrigado. A B só tem um tracinho, minérios. Agora na D. O solo também pode ser prejudicado pelo descarte incorreto de resíduos sólidos. Muito bem. Que pode causar sua Contaminação. contaminação ou poluição, tanto faz, tá? Por isso, é importante reciclar objetos ou reutilizar objetos que seriam descartados e procurar Materiais. Não, materiais estão no final. Oi? Materiais estão no final. Já está no final. E procurar. Materiais. Quem colocou reciclar em cima, vai colocar embaixo reutilizar materiais. Quem colocou reutilizar em cima, aí vai colocar reciclar materiais embaixo. Tá? Vou repetir, então.
O solo também pode ser prejudicado pelo descarte incorreto de resíduos sólidos, que pode causar sua poluição ou contaminação, tanto faz. Por isso, é importante. Aí, o que colocou? Reutilizar objetos? Vai colocar reutilizar aí e embaixo vai colocar reciclar. Quem colocou aí reciclar objetos que seriam descartados e procurar reutilizar materiais? Aí vai inverter. Reciclar, reutilizar e reutilizar. Entendi. Isso, pode ser reciclar e reutilizar, ou então reutilizar e reciclar, tanto faz. Agora, na letra E. Para reduzir o processo de erosão do solo em terrenos inclinados, pode-se usar... Professora, qual a primeira linha da D? Primeira linha da D é sólidos, resíduos sólidos. Obrigada. Nada. Voltando na letra E, então. Para reduzir o processo de erosão do solo em terrenos inclinados, pode-se usar... Qual é o nome dessa maneira aí de proteger o solo? Tá assim, ó, o solo tá todo assim, todo curvadinho. Qual é o nome? Morro? Morro? Não. Igual um degrauzinho, ele tá todo... Escada. É, igual uma escadinha. Qual é o nome disso? Uma curva? Aterro? Sei lá. Curvas de nível. Já tá de nível aí. É só a gente colocar curvas. Curvas de nível. Faixas de... Terra? Terra. Não. Vegetação. Retenção. Isso aí. Faixas de retenção. Ô, tia, eu falei vegetação. Vegetação? Não, não. É retenção. Para reter, tá? Faixas de retenção e o terraceamento por... Terra. Não. Rio. Patamares. Ah, Essa vocês tiveram dificuldade. Ó, tá na página 236 e 237. São os nomes que estão em negrito. Lá na página 236 e 237, ó. Curvas de nível, faixa de retenção e terraceamento em patamares. Os três estão em negrito. Eu vi Tá? aqui lá. 237. professora, qual é a primeira linha? Curvas. Só botar a palavra curvas, porque de nível já está aí. Curvas, a segunda, retenção, e a terceira, patamares. Foi? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, para quem chegou depois... Oi, fala. Alguém tem dúvida? A primeira é qual? A primeira? A primeira é curvas, aí no segundo tracinho, retenção, Tensão e e no patamar. terceiro, patamar. Então, para quem chegou depois na aula, que hoje teve um pessoal que se atrasou, semana que vem a gente vai fazer aula de programa de saúde, tá? Não vamos usar o livro. Nós vamos usar só o caderno com o texto de programa de saúde. Então, quem ainda não copiou lá da plataforma tem que copiar. E essa semana eu coloquei um exercício também de programa de saúde. Então, quem ainda não fez, vai lá na plataforma, copia, consulta o livro, consulta o texto do caderno para achar as respostas e responde. Aí, semana que vem, a gente vai discutir o texto, vai tirar as dúvidas
e vai corrigir esse exercício que está na plataforma dessa semana, tá? Então, para quem chegou aí depois, não ouviu essas informações, já estão cientes. E aí, na outra semana, a gente continua a matéria do livro. Fala, Isaac. O total de deveres de programa de saúde são 2? Não, São 3 textos. de programa de saúde, o texto está dividido em 3 partes. Eu coloquei uma parte em cada semana. Então, foram 3 semanas que vocês ficaram copiando. E o exercício, eu coloquei essa semana, acho que o tio Gilbert postou terça-feira, se eu não me engano. Aí foi colocado essa semana. Quem ainda não copiou, vai lá na plataforma, naquela orelhinha de atividades, e entra lá e procura atividade de programa de saúde. Aí vocês vão clicar lá, vai abrir, vocês vão copiar no caderno. Professora, você só tem aula com a gente sexta? Só tem sexta, Ah, Então é sexta que vem esse dever, tá? tá bom. Agora eu vou conferir o nome de quem eu não consegui marcar, que chegou depois. Fala. A gente pode copiar o dever na folhinha e depois colar no caderno, ou tem que passar pro caderno pra gente copiar logo? Pode ser, você que sabe, tá? Ô, tia, Ana Beatriz Lessa chegou? Tá aí, Ana Beatriz Lessa? só te vendo, tia, eu te falo. Não. 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 Ana Clara Alves. Também não. Não. Tá. Quem eu não estou chamando é que eu já dei a presença, tá? Jorge, Ele tá aí. tá? Matheus Felipe, Tá aí. Peraí, deixa eu ver se é aí mesmo. Tá aí. Miguel Ângelo. Tô aqui. Ok. Ô, tia, Milena Gabriele. Milena não? Tá. Professora, professora, você marcou Milena Rosas? Marquei, Milena, marquei. Quem eu falei, eu marquei, tá? professora, Só quem não tá aí, então, é Ana Beatriz Lessa, Ana Clara Alves e Milena Gabriele. O restante Não. eu marquei todo mundo. não, esqueceram de falar, falaram errado, porque Matheus Felipe não, Matheus É porque Felipe tava não aí. está? não, Ele tava aí. Tava? Ele tava. Tá, então tá. Eu não tô, não. Mas ele tava. Tá bom. Então agora vocês podem descansar um pouquinho até a próxima aula. em compensação, que eu cheguei atrasada, eu cheguei de né? Falo para vocês descansarem. Tchau, tchau e até semana que vem. Façam as atividades, tá bom? Ah, Tchau. Bom final de semana. Tchau, professora. Tia, Pra você você não. fez a chamada? Oi? Você fez a Fez, Júlia. Quem é que tá falando? Júlia. Júlia. Coloquei sim. Ah, tá. Tá? Desligada.